Então, pessoal, estou aqui no Google, né, no meu navegador, e o que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa fazer para você acessar o ChatGPT e fazer uma introdução bíblica através da inteligência artificial é você colocar aqui no navegador, no seu navegador aí, no computador, o site, colar ele aqui, ó, que é o site do GPT. É https://chat.openai.com.br. E você dá um clique no seu navegador e você vai ser direcionado, né, para o ChatGPT. Aí, no caso, você vai poder fazer, no caso, o login, né? Você vai se cadastrar, enfim, né? Você vai cair nessa tela. Então, nessa tela aqui, você aqui do lado esquerdo, você tem aqui todo o menu, né, dos acessos que você vai estar fazendo, mas eu já estou aqui dentro, já cadastrei, você vai fazer o login, vai colocar um e-mail, vai digitar uma senha, enfim, e vai cair nessa tela. Então, aqui embaixo, pessoal, nós vamos digitar aquilo que nós queremos. Nós estamos dentro do ChatGPT, utilizando a inteligência artificial para fazer uma introdução de uma pregação. Nós vamos falar hoje de introdução. Nós sabemos que a pregação ela tem início, meio e fim. Mas hoje nós vamos falar apenas do início, que é a introdução. E mais à frente eu vou estar explicando para você qual tipo de introdução você pode estar utilizando. Eu vou estar te dando um exemplo aqui de uma introdução que você possa fazer utilizando a inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou escrever aqui no ChatGPT, eu vou escrever: escreva uma introdução de 4 linhas de uma pregação. Escreva uma introdução de 4 linhas de uma pregação com o tema A Jornada do Filho Pródigo. Então, como vocês puderam ver, pessoal, aqui na barra de pesquisa eu coloquei: escreva uma introdução. Aí vai ser um exemplo para você. Introdução de 4 linhas. A introdução não precisa ser grande, nós vamos falar isso mais na frente. 4 linhas de uma pregação com o tema. Eu esqueci de colocar o tema. Com o tema. 2 pontos. Com o tema A Jornada do Filho Pródigo, descrita em Lucas, descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Então vamos lá. Aqui nesse botão aqui, nessa gaivotazinha, você clica e ele vai começar a escrever. Observa, pessoal, olha só.
Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje reunimos para refletir sobre a profunda mensagem contida na parábola da jornada do Filho Pródigo, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Esta história atemporal nos apresenta um relato de perdão, arrependimento e amor incondicional do Pai Celestial, através das experiências do Filho, que parte em busca de seus próprios caminhos e posteriormente retorna humildemente. Somos lembrados da misericórdia divina e da importância da reconciliação em nossas próprias vidas. Que esta reflexão, irmãos, nos inspire a compreender o alcance da graça divina e a reconhecer o valor da jornada espiritual de cada um de nós. Vocês viram aí? É uma pequena introdução servindo de exemplo para você que deseja utilizar o chat GPT, a inteligência artificial, para você estar fazendo a sua introdução. Lembrando que você precisa ter um tema. E o tema aqui que eu coloquei como exemplo é a jornada do Filho Pródigo. Então, toda vez que você vir ao site GPT, né, você tem que colocar um tema, né, e pedir que ele escreva uma introdução resumida a respeito daquele tema e ele vai te dar essa pequena introdução. Ok? Então, nós vamos agora para a segunda parte, onde eu vou estar mostrando para você as formas como você pode iniciar a sua introdução, ok? Então, vamos para as dicas. Então, pessoal, estamos de volta aqui. Já ensinamos para você como é que você pode utilizar a inteligência artificial, o site do chat GPT, para poder fazer aí o exemplo, né, de uma introdução resumida, né? Mas eu quero dar para você aqui algumas dicas, né? E aí é importante você pegar o papel, o lápis, para você poder anotar. O exemplo já dei como sai uma introdução, né? Ela deve ser resumida, mas vamos lá. Como fazer uma introdução de uma pregação? Nós sabemos que a pregação ela tem início, meio e fim. E o início é a introdução. Mas hoje nós vamos falar somente sobre a introdução. Vamos dar um exemplo, indo direto ao ponto. A introdução, pessoal, é um texto inicial que vem antes da pregação. O que esse texto faz? Ele antecipa o assunto a ser pregado por você. Isto de uma forma bem simples, é claro. A introdução, ela além de informar o conteúdo que vai ser pregado, essa introdução também precisa motivar as pessoas. Ela precisa gerar curiosidade e criar interesse. Esse é o ponto fundamental de uma introdução. Na introdução de uma pregação, é uma forma que o pregador usa para preparar a mente dos seus ouvintes e prender a atenção e o interesse deles na mensagem que vai ser pregada. Então, a primeira coisa que você precisa e não pode esquecer de colocar na sua introdução, ou seja, no texto inicial que vai anteceder a sua pregação, é você colocar interesse, gerar motivação e curiosidade, para que as pessoas possam ser atraídas e ficarem interessadas para ouvir você até o final. Na introdução, ou nesse texto inicial, é que o pregador conquista ou perde a atenção do seu auditório. Então, muito cuidado. O que é feito na introdução? Na introdução, é uma amostra que você dá ao ouvinte, uma compreensão clara de onde ele vai chegar quando ele finalizar, quando ele acabar de ouvir a sua pregação.
Então, se você não sabe aonde é que você quer chegar antes de começar a pregação, ou seja, a introdução é o início. Então, você precisa saber onde você quer chegar e fazer uma introdução ou um texto inicial prendendo a atenção e gerando interesse e curiosidade. Se você fizer isso, certamente, quando você chegar no final, eles vão ficar com um gostinho de quero mais. Muitos nem vão piscar o olho. Por quê? Porque você começou com um texto inicial que realmente prendeu a atenção deles. Então, você quer fazer uma boa introdução? Então, presta bem atenção. Primeiramente, ela tem que ser clara, objetiva, persuasiva e deve fazer com que o seu ouvinte se interesse pelo assunto que será pregado. Caso contrário, se você não conseguir, com essa introdução, com essa primeira parte, esse texto inicial, se você não conseguir ser persuasivo e criar interesse e gerar curiosidade, você não vai conseguir prender a atenção deles até o final da pregação. Então, primeiramente, a introdução ela tem que ser clara, objetiva, persuasiva e deve fazer com que o seu ouvinte se interesse pelo assunto que será pregado, até o fim. Para entender melhor o que é uma introdução, é necessário definir que ela é a primeira parte do texto com o objetivo de apresentar o tema que vai ser pregado e, ao mesmo tempo, capturar a atenção do leitor. Deu para entender, pessoal? Então, eu vou, a partir de agora, pegue lápis e papel e anote. Eu vou passar para você aqui apenas 5. Existem variadas formas de você fazer uma introdução no momento da pregação. Mas eu vou passar aqui somente 5, porque senão o vídeo vai ficar, não é verdade? Uma live. É verdade. Então, a primeira dica que eu vou passar para você é o seguinte: contextualize os seus ouvintes no texto escolhido. Ah, o que é isso, pastor? Olha, eu vou explicar para você. Contextualizar o seu ouvinte na palavra, no tema, no texto escolhido, é o quê? É você fazer um resumo a respeito daquela história, a respeito daquele texto, fazendo um comentário e fazendo eles entender e se envolver, e isto, digo, de forma curiosa, gerando interesse, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Duas coisas que aconteceram com o filho pródigo que quase foi fatal na vida do filho pródigo, mas que ele sobreviveu. Então você já começa aí gerando um interesse, mas você está falando sobre o ocorrido lá no texto. Deu para entender? É um exemplo apenas. Então, contextualizar os seus ouvintes que estão ali começando a ouvir você na introdução, você está envolvendo eles com uma introdução que está chamando atenção, que está criando interesse e prendendo a atenção deles. Então, você está contextualizando eles com o texto, entendeu? Então, contextualize os seus ouvintes, ou seja, envolva os seus ouvintes contando um pequeno resumo daquilo que você vai pregar, mas de forma atraente, de forma chamativa, de forma que desperte o interesse deles. Então, o primeiro é contextualize os seus ouvintes. Segunda, conte uma história. Por quê? A história ela vai prender a atenção dos seus ouvintes, né? Assim como, por exemplo, a certa ocasião, eu vou dar um exemplo aqui de uma história que você pode contar
para você exemplificar e fazer uma introdução aí interessante, que cause curiosidade, e você começa assim: você sabe o que aconteceu certa vez quando eu fui ligar o carro e o carro não saía por nada? Eu chamei até um mecânico para olhar, mas não, o carro não saía do lugar? Num dado momento, pessoal, vocês sabem o que aconteceu? Aí eles vão ficar curiosos. E ele disse, é que eu esqueci de colocar combustível. Vai se tornar até uma coisa meio engraçada. Mas aí você complementa. Da mesma forma, pessoal, é a vida espiritual. Nós precisamos ter a preocupação de nunca se esquecer de nos encher, de sempre nos abastecer, porque senão, assim como o carro não saía do lugar, nós também não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos sair nem do lugar. Então você envolveu aí com uma história muito interessante, você prendeu a atenção e você causou até uma descontração, né? Essa segunda dica, conte uma história. Terceira dica, comece com uma pergunta. Olha, mas cuidado, responda a pergunta, não termine aí a introdução sem responder a pergunta. Então comece com uma pergunta. Você pode fazer o seguinte, perguntar, olha, vocês sabem qual é as 4 atitudes que o rico tomou e foram super corretas, mas foram tomadas tarde demais? Aí você responde no texto lá de Lucas, capítulo 16, enfim, foi essas atitudes, primeira, segunda, terceira e quarta, aí você explica. Eu não vou falar aqui por causa do tempo do vídeo, tá? Então comece com uma pergunta, mas responda, causando curiosidade e gerando interesse nos seus ouvintes. A quarta faça uma promessa. Olha, pessoal, a partir de agora você vai descobrir como você ter intimidade, mais intimidade com Deus através desse texto. Bom, você deu uma introdução aí, né, chamativa e fez fazendo o quê? Uma promessa. Agora, o quinto, comece com louvor. Você pode também iniciar também através de um louvor, claro, um louvor conhecido da igreja e que tenha a ver com a mensagem que você vai pregar. É uma introdução meia diferenciada, mas vale a pena você utilizá-las, né? Eu nunca fiz, mas pode ser feito. Comece com louvor, né? E um louvor que toda a igreja conhece e que tenha relação com a mensagem que você vai pregar. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de entrar lá no site do ChatGPT e fazer também ali a sua introdução, né? Colocando lá o tema, do jeito que eu expliquei. Se você esqueceu, volta o vídeo e você vai lá aprender. E se você gostou, agora eu quero te pedir uma coisa que ajuda muito o canal. Deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você e que ajuda as pessoas. Compartilhe o vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Ajude-nos a crescer o canal e se você deseja estudar também e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e aprender não somente fazer uma introdução, mas fazer um sermão do início ao fim, né? No início, meio e fim. Se você tem desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra e conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada, entender os textos, fazer interpretação, hermenêutica, exegese, enfim, se você deseja aí se tornar um professor da escola dominical, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para você poder acessar e eu tenho certeza que você vai crescer no seu ministério, na sua caminhada de fé. Que Deus te abençoe, um abração, fique com Deus e Shalom Adonai. Fique com Deus.